Olá e bem-vindos ao Cientista de Pijamas, onde exploramos as maravilhas do universo com uma voz suave e olhos sonolentos. Se você está se preparando para a noite, está no lugar certo. Seja aconchegado na cama, enrolado em um cobertor no sofá ou ouvindo com os olhos já meio fechados. Este vídeo foi criado para ajudar você a relaxar, respirar um pouco mais devagar e mergulhar naquele lugar tranquilo entre a vigília e o sonho. Agora, antes de começarmos nossa jornada sob a superfície da Terra, rumo ao mundo oculto e vibrante abaixo da crosta, eu adoraria pedir um pequeno favor. Se você estiver gostando deste cantinho tranquilo da ciência, considere clicar em curtir ou se inscrever para não perder nenhuma futura exploração da hora de dormir. Isso realmente ajuda este pequeno canal a crescer e significa muito. Além disso, se você ainda estiver acordado o suficiente para escrever um comentário, eu ficaria muito curioso para saber de onde você está ouvindo esta noite e que horas são para você agora. Adoro ver todos os cientistas sonolentos espalhados por fusos horários, ouvindo juntos, cada um à sua maneira. Espero que este vídeo seja relaxante o suficiente para ajudá-lo a adormecer. Mas sempre há o pequeno risco de ser fascinante demais. Se você acabar ficando acordado, pelo menos sairá sabendo um pouco mais sobre as estranhas e resilientes formas de vida que vivem nas profundezas dos nossos pés. O que, considerando tudo, é uma boa troca por uma hora de sono perdida. Então, respire fundo, deixe ir e vamos começar nossa descida, lenta e calmamente, para o mundo misterioso sob a crosta terrestre. Sob seus pés, neste exato momento, encontra-se um mundo no qual você raramente pensa. Não é apenas terra e rocha, é uma obra-prima em camadas da arquitetura planetária, que se estende por milhares de quilômetros, cada nível mais misterioso e extremo que o anterior. Esta noite, faremos uma jornada descendente, não muito rápida, não se preocupe, através das camadas da Terra. Passaremos por lugares onde a pressão é intensa o suficiente para esmagar submarinos e o calor poderia ferver aço. Não é exatamente um spa lá embaixo, mas de alguma forma algumas coisas vivem nele. Vamos começar com a parte com a qual estamos mais familiarizados, a crosta. Esta é a camada mais externa da Terra e é surpreendentemente fina. Imagine descascar uma maçã. A casca da maçã é a crosta. Em terra, ela geralmente tem entre 30 e 50 quilômetros de espessura. Sob os oceanos, pode ter apenas 5 quilômetros de espessura. Essa é basicamente a diferença entre uma trilha de caminhada e uma viagem de metrô. E, no entanto, essa crosta frágil é onde toda a vida conhecida na superfície, incluindo você e eu, evoluiu, caminhou, dançou e ocasionalmente bateu o dedo do pé. A crosta é composta principalmente de rochas ígneas como basalto e granito, misturadas com camadas sedimentares e pedaços de rocha metamórfica. Ela flutua delicadamente no manto abaixo dela, como biscoitos em um molho de queijo muito quente e pegajoso. O que nos leva à nossa próxima parada, o manto. Ao romper a crosta, você entra no manto, que se estende até cerca de 2.900 quilômetros abaixo da superfície. É uma queda longa, então vamos com calma. O manto é dividido em duas partes, o manto superior e o manto inferior. A parte superior está parcialmente derretida e se move muito lentamente, o que faz com que as placas tectônicas acima se movam. Este é o motor por trás de terremotos, erupções vulcânicas e o lento rearranjo dos continentes. Então você pode agradecer ao manto superior por Pangeia e por a Islândia estar no topo de um ponto quente vulcânico. À medida que você se aprofunda no manto, ele fica mais quente e mais pressurizado. Quando você desce cerca de 1.000 quilômetros, a temperatura está bem acima de 2.000 graus Celsius, e a pressão é suficiente para fazer um diamante parecer um pouco tenso. Curiosamente, apesar do calor,
O manto inferior é em grande parte sólido graças à imensa pressão que mantém tudo no lugar. As rochas aqui se comportam plasticamente, como uma massa muito rígida, movendo-se a um ritmo de cerca de alguns centímetros por ano. Se você já viu tinta secar, parabéns, você acabou de simular a velocidade do manto inferior. E então, o núcleo. As coisas começam a ficar realmente dramáticas agora. O núcleo externo começa a cerca de 2.900 km de profundidade e se estende por 5.150 km. Essa camada é composta principalmente de ferro líquido e níquel. Mas não é apenas uma poça quente. É um mar giratório e dinâmico de metal fundido, e é responsável por algo muito importante: o campo magnético da Terra. Esse campo, que silenciosamente nos protege da radiação cósmica mortal, existe porque o núcleo externo líquido gira e convecta, criando correntes elétricas. Essas correntes produzem o campo geomagnético, que por sua vez guia as aves migratórias, protege os astronautas e torna as bússolas um pouco mais úteis do que apenas olhar para o Sol. Agora, se continuarmos, chegamos ao núcleo interno, uma esfera densa e sólida de ferro e níquel situada bem no centro da Terra, a cerca de 6.371 km da superfície. As temperaturas aqui podem chegar a até 100 graus Celsius, aproximadamente tão quente quanto a superfície do Sol. Mas a pressão é tão extrema, mais de 3 milhões de vezes a pressão ao nível do mar, que o ferro permanece sólido apesar do calor. O núcleo interno não derrete. É como tentar ferver uma panela de sopa dentro de uma prensa hidráulica. Simplesmente não. Embora falemos dessas camadas como zonas distintas, a Terra não é em camadas como um bolo que se pode cortar com uma faca. Os limites são difusos, dinâmicos e em constante mudança. Terremotos enviam ondas de choque através dessas camadas, e ao estudar como essas ondas viajam, os cientistas podem mapear a estrutura invisível abaixo de nós. É como usar ultrassom em um planeta. Então, onde a vida se encaixa nessa lasanha geológica? Bem, a vida, ao que parece, é surpreendentemente aconchegante em alguns desses ambientes. A crosta, especialmente as partes mais profundas, abriga algo chamado biosfera profunda. É aqui que os micróbios sobrevivem em fissuras rochosas escuras e isoladas, cercadas por minerais e fluidos ricos em hidrogênio, enxofre e outros elementos saborosos. Se você for um micróbio, claro. Alguns deles vivem tão profundamente que ficam completamente isolados da superfície, possivelmente por milhões de anos. Esses pioneiros microbianos vivem sem luz solar, sem ar fresco e sob pressão esmagadora. Muitos sobrevivem por quimiossíntese, usando reações químicas para gerar energia em vez de luz solar, como as plantas. É como o primo subterrâneo mais arenoso da fotossíntese. E como essas criaturas vivem tão lentamente, algumas podem se dividir apenas uma vez a cada 1000 anos. Elas estão entre as formas de vida mais pacientes do planeta. O limite inferior exato da vida ainda é um mistério. Cientistas encontraram micróbios vivendo a mais de 5 quilômetros abaixo da superfície, em locais onde a temperatura excede 120 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para matar a maioria das coisas na superfície, mas esses pequenos campeões têm proteínas e membranas adaptadas ao calor. E eles continuam fazendo suas coisas microscópicas, replicando-se, metabolizando e sendo silenciosamente incríveis. Curiosamente, mal arranhamos a superfície do que existe lá embaixo. Alguns pesquisadores acreditam que a biomassa da biosfera profunda pode exceder a de toda a vida da superfície combinada. Esse é um pensamento impressionante. Mais matéria viva escondida nas rochas abaixo de nós do que em todas as florestas, oceanos e pastagens acima. Então, da próxima vez que você caminhar ao ar livre, considere isso. Sob cada passo seu, a Terra não é apenas uma bola de rocha. Ela é coberta de maravilhas,
zumbindo com energia e, se você for fundo o suficiente, repleta de vida que não precisa de luz para viver. É um lembrete de que mesmo nos lugares mais escuros, quentes e pressurizados imagináveis, a vida encontra um caminho. E o faz muito, muito lentamente. Bem abaixo de nossos pés, onde a luz do sol nunca brilhou e o ar é mais mito do que memória, existem criaturas minúsculas, tenazes e absolutamente prósperas. Se você achava que pinguins na Antártida ou peixes no fundo da Fossa das Marianas eram extremos, deixe-me apresentar os verdadeiros pesos pesados da sobrevivência, os moradores das profundezas. Esses organismos não vivem apenas em ambientes extremos, eles também dão festas em casa. Vamos começar com as estrelas do show, os extremófilos. O nome já diz tudo: amantes extremos. São organismos, principalmente micro-organismos, que não só se adaptaram a condições que matariam quase qualquer outra coisa, mas, em muitos casos, precisam dessas condições para sobreviver. Imagine se você só conseguisse sobreviver em uma sauna que também ficasse sob uma montanha e fosse infundida com gases tóxicos, e você gostasse disso. Existem muitos tipos diferentes de extremófilos, cada um especializado em um tipo específico de extremo. Os termófilos, por exemplo, adoram calor. Não apenas morno, quente. Estamos falando de temperaturas acima de 60 graus Celsius e frequentemente muito mais altas. Esses organismos podem ser encontrados em fontes hidrotermais profundas, fontes termais e, como você adivinhou, no subsolo, onde o calor interno da Terra cria seu próprio pequeno paraíso de sauna. Há também os piezófilos, do grego piesis, que significa pressão. Essas criaturas prosperam em condições extremas, como as encontradas quilômetros abaixo da crosta terrestre ou no fundo do oceano. Imagine viver sob o peso de milhares de elefantes e não apenas se sentir bem com isso, mas precisar disso para se sentir confortável. E então temos os quimiolitotróficos. É um nome complicado, mas o nome deles descreve bem o trabalho deles. Quimio para químico, lito para rocha, alto para próprio e coxo para alimentador. Eles literalmente se alimentam usando produtos químicos de rochas. Eles não precisam de luz solar. Eles não precisam de matéria orgânica. Eles extraem energia de coisas como hidrogênio, enxofre, ferro e amônia. Basicamente, eles olham para um pedaço de mineral e pensam: almoço. Esses organismos são atores-chave no que os cientistas chamam de biosfera profunda, um ecossistema vasto e quase invisível que pode ser responsável por uma enorme proporção da vida na Terra. As estimativas variam, mas alguns pesquisadores acreditam que até 70% da vida microbiana da Terra existe no subsolo, enterrada sob rochas, pressão e calor, realizando suas atividades incrivelmente lentas, mas notavelmente estáveis. Agora, se você está se perguntando como eles sobrevivem sem luz solar, tudo se resume à quimiossíntese. Ao contrário das plantas, que convertem luz solar e dióxido de carbono em energia por meio da fotossíntese, esses micróbios usam reações químicas. Por exemplo, eles podem oxidar o gás hidrogênio liberado pela decomposição radioativa nas rochas ou converter compostos de ferro em energia utilizável. É como a energia solar, mas com um capacete e uma picareta. Um dos habitats mais interessantes para esses micróbios subterrâneos é dentro de poros e fraturas de rochas. Nas profundezas da crosta, rochas como granito e basalto não são fortalezas sólidas. Elas têm pequenas rachaduras e bolsas cheias de fluido. Esses espaços microscópicos se tornam condomínios microbianos. Dentro dessas fendas, a vida é lenta, sim, mas surpreendentemente persistente. Alguns micróbios formam biofilmes, comunidades unidas por uma matriz viscosa que os mantém seguros e hidratados, mesmo quando a comida é escassa e as condições são adversas.
Muitas dessas formas de vida são o que se conhece como anaeróbicas, o que significa que não precisam de oxigênio. Na verdade, para alguns, o oxigênio é tóxico. Em vez disso, eles dependem de outros aceptores de elétrons, como nitrato, sulfato ou até mesmo dióxido de carbono. Esses são os tipos de organismos que desafiam nossas suposições sobre o que a vida precisa para existir. Luz, não. Ar, não é necessário. Espaço? Eles viverão dentro de uma rocha menor que um cubo de açúcar. Uma das coisas mais fascinantes sobre esses micróbios que vivem nas profundezas é a lentidão com que vivem. E não me refiro apenas à preguiça. Quero dizer que eles operam em escalas de tempo que fazem as geleiras parecerem rápidas. Alguns podem se dividir apenas uma vez a cada poucas centenas ou até milhares de anos. Seu metabolismo é desacelerado a um ritmo lento, sustentado por um orçamento energético incrivelmente frugal. Não é uma corrida de velocidade ou uma maratona, é uma eterna caminhada. Mas, no ambiente deles, isso basta. Esses metabolismos lentos são parte do motivo pelo qual os cientistas acreditam que a biosfera profunda é tão grande. Ela é cheia de organismos que não fazem muita coisa, mas também não morrem. Eles simplesmente estão lá, existindo, por eras. É o equivalente microbiano de ficar no seu porão por 3.000 anos com uma única barra de granola e, de alguma forma, ainda não terminá-la. Agora você deve estar se perguntando: como sabemos tudo isso? Afinal, não podemos descer exatamente a 5 quilômetros abaixo da superfície com uma placa de Petri e uma lanterna. Os cientistas estudam esses organismos usando poços profundos, poços de minas e núcleos de perfuração de expedições científicas. No entanto, dos projetos mais ambiciosos é o Observatório de Carbono Profundo, que passou anos estudando como o carbono e a vida que depende dele existem nas profundezas da Terra. Pesquisadores recuperaram amostras de quilômetros abaixo da superfície e encontraram micróbios vivos, mesmo em ambientes que antes eram considerados completamente estéreis. Alguns dos habitantes da biosfera profunda são tão únicos que nunca foram observados na superfície. Eles podem representar ramos inteiramente novos na árvore da vida, aqueles que evoluíram isoladamente por centenas de milhões de anos. São organismos que possivelmente não tiveram seus ancestrais expostos à luz solar desde a época dos dinossauros, ou até mesmo antes. E só para manter as coisas interessantes, alguns micróbios foram encontrados se alimentando de decaimento radioativo. Isso mesmo. Certas bactérias vivem da energia liberada por elementos radioativos nas rochas. Não é uma quantidade enorme de energia, mas aparentemente é suficiente. Elas são como os guardiões do reator nuclear do mundo microbiano, silenciosamente realizando seu trabalho nos cantos mais profundos e escuros do planeta. Então, da próxima vez que você imaginar a vida na Terra, não pense apenas em florestas, oceanos e no bater de asas dos pássaros. Pense nos micróbios, enterrados quilômetros abaixo da superfície, agarrados às bordas das rochas, alimentando-se de gases e minerais e se movendo no tempo com a paciência da pedra. Eles podem ser minúsculos, podem ser lentos, mas estão entre os sobreviventes mais extraordinários deste planeta. E nos lembram que a vida, por menor que seja, tem uma maneira extraordinária de aparecer nos lugares mais inesperados. Nas profundezas da Terra, longe do barulho e da luz solar da superfície, cientistas fizeram uma das descobertas mais estranhas da história da biologia. Eles não estavam caçando vida, apenas perfurando rochas antigas em nome da mineração e da ciência. Mas, bem no fundo de uma mina de ouro sul-africana, a quase 3 quilômetros abaixo da superfície, eles encontraram algo inesperado. Vida, um único organismo, vivendo completamente sozinho em um bolsão quente e escuro da Terra, onde ninguém imaginava que algo pudesse sobreviver. Seu nome
é Candidatus jesulfurudus audacviata. Um pouco complicado, mas tenha paciência, porque esse pequeno micróbio merece cada sílaba. Primeiro, vamos definir o cenário. A mina em questão é a mina de ouro de Pônen, na África do Sul, uma das mais profundas cavidades artificiais da Terra. É tão profundo que a temperatura da rocha pode chegar a vários graus Celsius, quente o suficiente para fazer as paredes suarem. Os mineiros precisam ser resfriados por pasta de gelo para continuar trabalhando. A pressão é intensa, o ar é rarefeito e, no entanto, em uma pequena fratura cheia de água na rocha, os pesquisadores encontraram algo vivo. Agora, Jesulfurudis audacviata não é qualquer micróbio. É o que os cientistas chamam de monocultura, a única espécie vivendo naquele ambiente específico. Sem comunidade, sem cadeia alimentar, sem outros micróbios, sem luz solar, sem fotossíntese, sem oxigênio, apenas uma espécie solitária se sustentando em um antigo mundo isolado. O nome Audax Viator vem do latim, significando viajante ousado. É uma referência ao romance Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, em que uma inscrição diz descende Audax Viator, ou descende viajante ousado. E realmente, poderia haver um nome melhor? Porque Jesulfurudis é tão ousado quanto a vida microscópica pode ser. Este pequeno organismo vive por meio de um processo químico conhecido como redução de sulfato. Ele obtém energia da decomposição de compostos de sulfato presentes na rocha circundante, utilizando hidrogênio como fonte de combustível. O hidrogênio, por sua vez, vem da radiólise da água, ou seja, moléculas de água sendo separadas pela radiação natural do urânio, tório e potássio na rocha. É uma espécie de metabolismo movido a energia nuclear escondido em uma fenda na Terra. E aqui está a parte incrível. Essa forma de vida não depende de nada da superfície, nada da fotossíntese, nada de plantas ou animais. É um sistema totalmente autossustentável alimentado por água, rocha e radiação. Se alienígenas viessem à Terra e pedissem para ver a forma de vida mais independente que temos, esta seria uma forte concorrente. Em 2008, quando cientistas sequenciaram o genoma de Jesulfurudis, descobriram que ele continha quase tudo o que precisava para sobreviver por conta própria. Genes para reparar DNA, para metabolizar hidrogênio e sulfato, para lidar com altas temperaturas e metais pesados, é um canivete suíço bioquímico, e tudo em um corpo unicelular. O que torna essa descoberta tão emocionante, além de toda a questão de viver sozinho no fundo do mundo, é o que ela nos diz sobre a vida em geral. Se algo pode sobreviver em completo isolamento, sem nenhuma contribuição orgânica da superfície, o que isso significa para a vida em outros lugares? Isso muda drasticamente as regras do jogo. Por décadas, cientistas em busca de vida extraterrestre têm olhado para lugares como Marte, Europa, uma das luas de Júpiter e Encélado orbitando Saturno. Esses são mundos frios e escuros, inóspitos para os nossos padrões, mas também contêm rochas, água e fontes de energia. Acontece que você não precisa de um campo ensolarado para sustentar a vida. Você só precisa de química e tempo. Jesulfurudis se tornou um exemplo da astrobiologia, o estudo da vida no universo. Isso prova que os micróbios não precisam de muito para sobreviver, e ao fazê-lo, levanta uma possibilidade esperançosa. Talvez o universo esteja repleto de vida, mas não do tipo a que estamos acostumados. Agora, vamos dedicar um momento para apreciar o quão extraordinário é termos encontrado esse organismo. Não fazia parte de uma grande missão para explorar a biosfera profunda. Foi mais uma coincidência de sorte, resultado de operações de mineração e cientistas curiosos com um talento especial para fazer perguntas estranhas como: o que vive dentro dessa água fervente de rocha? Esse encontro casual levou a uma apreciação mais ampla de quão ricos e estranhos são os ecossistemas internos da Terra.
É como se o planeta estivesse guardando segredos, guardando minúsculas e resilientes formas de vida em sua crosta como pequenas cápsulas do tempo. E se o disulfuro-dis está lá embaixo, o que mais pode estar? Ecossistemas microbianos podem estar prosperando em bolsões profundos em todo o mundo, completamente isolados da luz solar, por milhões de anos. Alguns podem estar prosperando em aquíferos antigos, outros aninhados em fontes hidrotermais profundas ou zonas de fraturas continentais. Pode haver metrópoles microbianas inteiras zumbindo silenciosamente sob nossos pés. E nunca saberíamos a menos que cavássemos e olhássemos. Mas mesmo que disulfuro-dis continue solitário, sua história é suficiente. Porque nos diz que a vida não se adapta apenas. Ela persiste, ela perdura, ela encontra maneiras de sobreviver, não apenas em lugares difíceis, mas em lugares que parecem totalmente inabitáveis. E faz isso sem alarde, sem alarde. Apenas um pequeno micróbio, no subsolo, fazendo seu trabalho. Então, da próxima vez que você estiver andando por aí olhando para o chão, lembre-se de que em algum lugar, a 3 quilômetros abaixo da superfície da Terra, há um viajante microscópico e ousado vivendo uma vida silenciosa, movida a energia nuclear, no escuro. E se isso não for inspirador, bem, pelo menos é bem legal para a hora de dormir. No subsolo, onde a luz do sol nunca chegou e o silêncio é absoluto, a vida encontrou uma maneira não apenas de existir, mas de fazer um lar. E não me refiro a relaxar em cavernas aconchegantes ou fontes termais. Quero dizer, vivendo dentro das próprias rochas, prosperando nos menores poros e rachaduras, aninhados em espaços menores que a espessura de um fio de cabelo humano. Este é o reino da rocha viva, onde micróbios chamam a pedra sólida de seu endereço. Se você achava que seu apartamento era pequeno, imagine espremer toda a sua vida em uma bolha d'água presa em um grão de basalto. Para entender como qualquer coisa pode viver em tal lugar, primeiro precisamos falar sobre as próprias rochas. A crosta terrestre, particularmente a crosta oceânica e a crosta continental profunda, é composta de todos os tipos de rochas ígneas e metamórficas, basalto, granito, gneiss e muito mais. À primeira vista, essas rochas parecem sem vida, inertes. Mas, sob um microscópio, elas revelam uma arquitetura oculta de microfraturas, poros e superfícies minerais. Esses espaços, embora minúsculos, podem reter água. E onde quer que haja água na Terra, a vida tende a segui-la. Micróbios que vivem em rochas são chamados endólitos, literalmente dentro da pedra. Esses organismos não vivem na superfície das rochas, mas dentro delas, em bolsões microscópicos de água ou ao longo de superfícies minerais. A rocha não é apenas um abrigo, é também uma despensa. Muitos desses micróbios extraem energia reagindo com minerais na própria rocha, usando ferro, enxofre ou até mesmo manganês como parte de seu metabolismo. Por exemplo, algumas bactérias oxidam ferro ferroso em ferro férrico, ganhando energia no processo. Outras reduzem sulfato em sulfeto de hidrogênio. Essas reações químicas podem não parecer emocionantes, mas no mundo microbiano, são o equivalente a cozinhar um ensopado substancial. Uma das coisas fascinantes sobre a vida na crosta é a lentidão com que tudo acontece. Esses micróbios não se reproduzem em horas como seus primos que vivem na superfície. Em algumas partes da biosfera profunda, uma única célula microbiana pode se dividir apenas uma vez a cada centenas ou até milhares de anos. Isso mesmo, alguns micróbios estão vivos desde antes da invenção da agricultura, apenas vagando em suas fendas minerais, lentamente mordiscando energia química. Por que tão devagar? Bem, ambientes rochosos profundos são sistemas de baixa energia. Não há muito o que comer, pouco espaço para crescer e as condições são difíceis. Alta pressão,
altas temperaturas e nutrientes limitados. Os micróbios que vivem aqui precisam ser modelos de eficiência. Seus metabolismos são minimalistas. Sua estratégia de crescimento é paciente. Na verdade, é perfeitamente possível que alguns desses organismos estejam vivendo em uma espécie de câmera ultralenta, suspensos no tempo geológico. Apesar de seu ritmo lento, esses micróbios que vivem em rochas são tudo menos insignificantes. Os cientistas acreditam que eles desempenham um papel vital nos ciclos biogeoquímicos da Terra, os processos que movem elementos como carbono, enxofre e nitrogênio através de seus sistemas planetários. Os micróbios profundos ajudam a intemperizar rochas, reciclar nutrientes e até mesmo contribuir para o armazenamento de carbono a longo prazo. De certa forma, eles são como a equipe de manutenção silenciosa da Terra, trabalhando sem serem vistos em segundo plano, mantendo a maquinaria planetária funcionando perfeitamente. Eles também formam biofilmes, que são comunidades de micróbios colados por uma matriz protetora. Na biosfera profunda, os biofilmes ajudam os micróbios a aderirem às superfícies das rochas, reterem nutrientes e resistirem a condições adversas. Eles podem até formar camadas viscosas nas paredes de fraturas profundas, agindo como cidades microbianas em miniatura com estrutura e função. Outro elemento fascinante da vida dentro da crosta são as relações simbióticas que podem se formar. Alguns micróbios trabalham juntos para trocar nutrientes ou quebrar minerais que nenhum deles conseguiria sozinho. Nesses minúsculos poros rochosos, a cooperação pode ser uma questão de sobrevivência. Os resíduos de uma espécie podem ser o jantar de outra. É o máximo em reciclagem microbiana. E quanto às condições? Bem, à medida que você se aprofunda, a pressão aumenta drasticamente, cerca de 1000 vezes maior a cada 10 quilômetros de profundidade. As temperaturas também aumentam, às vezes ultrapassando 48 graus Celsius. Para a maioria dos organismos da superfície, isso seria uma sentença de morte. Mas os micróbios das profundezas estão adaptados para prosperar nesses ambientes extremos. Alguns têm proteínas resistentes ao calor que não se desfazem com o calor. Outros têm membranas celulares especializadas que permanecem estáveis sob pressão. Seus mecanismos de reparo de DNA são robustos, capazes de suportar a explosão ocasional de radiação de elementos em decomposição natural na rocha. Eles não são apenas sobreviventes, são especialistas, aprimorados por bilhões de anos de evolução para suportar condições que parecem completamente inóspitas. E ainda assim, permanecem em grande parte invisíveis. Mesmo com a melhor tecnologia, é difícil coletar amostras da crosta profunda sem contaminá-la. Cientistas usaram equipamentos de perfuração especializados e técnicas ultralimpas para garantir que não estejam apenas detectando bactérias da superfície que pegaram carona na broca. É um trabalho árduo, mas as descobertas valem a pena. Cada nova amostra, cada genoma inesperado, adiciona outra peça ao quebra-cabeça da biosfera profunda da Terra. E esse quebra-cabeça fica cada vez mais intrigante. Alguns micróbios descobertos em amostras de rocha profunda não têm parentes próximos na superfície. Outros possuem genes para funções que os cientistas ainda não compreendem completamente. Há uma sensação crescente de que a biosfera profunda não é apenas uma extensão da vida acima. É seu próprio reino único, com seus próprios caminhos evolutivos. Isso também levanta questões instigantes. Há quanto tempo a vida vive dentro da crosta? Poderia ter se originado lá? Alguns pesquisadores argumentam que a Terra primitiva pode ter sido tão hostil na superfície, bombardeada por meteoros e radiação UV, que a vida pode ter começado no subsolo, protegida por rochas, nutrida por gradientes químicos e lentamente se expandindo para fora. É um pensamento humilhante que, embora tendamos a imaginar a vida como algo que floresce na luz,
a primeira centelha pode ter brilhado no escuro. Então, da próxima vez que você pegar uma rocha, pense bem. Ela pode ter sido o lar de uma próspera comunidade microbiana. Pode ainda ser. A vida nem sempre está onde esperamos. Às vezes, ela está trancada em silêncio, lenta, teimosa e constante, provando silenciosamente que até a pedra mais dura pode ser cheia de vida. Sob nossos oceanos, sob os continentes e nas profundezas do manto da Terra, existe algo notável. Um oceano escondido. Não um mar vasto e agitado como o Atlântico ou o Pacífico, mas um mundo de água presa dentro de minerais, presa em rochas e absorvida em bolsas microscópicas na crosta e no manto. E embora possa não ser o tipo de oceano em que se pode nadar, pode conter mais água do que todos os oceanos da superfície combinados. Vamos começar com o que normalmente pensamos quando falamos em água. Os oceanos que conhecemos e amamos são apenas uma fina película na superfície do nosso planeta. No total, eles cobrem cerca de 70% da superfície da Terra e retêm cerca de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Isso é muito líquido. Mas acontece que a Terra é incrivelmente gananciosa quando se trata de armazenar água em lugares inesperados. Bem abaixo da superfície, a centenas de quilômetros de profundidade, certos minerais podem aprisionar moléculas de água dentro de suas estruturas cristalinas. Isso não é água fluindo livremente. Não há lagos subterrâneos chapinhando lá embaixo como aquários perdidos. Em vez disso, isso é água, hidrogênio e átomos de oxigênio presos firmemente dentro dos próprios minerais. Um dos principais atores nesse drama da hidratação profunda é um mineral chamado ringoodita. É uma forma de olivina de alta pressão, um mineral comum no manto superior da Terra. A ringoodita só se forma em profundidades extremas, entre 525 e 600 quilômetros abaixo da superfície, em uma zona que os geólogos chamam de zona de transição do manto. É onde as condições de pressão e temperatura são ideais para que esse mineral atue como uma esponja. Em 2014, cientistas fizeram uma descoberta impressionante. Eles encontraram um diamante, formado nas profundezas da Terra, que continha uma pequena inclusão de ringoodita. Ainda mais surpreendente, aquele pedaço de ringoodita continha água, não gotículas, mas íons de hidróxido, presos em sua estrutura cristalina. Era uma evidência direta de que o manto da Terra poderia conter enormes quantidades de água em forma sólida. As estimativas variam, mas alguns pesquisadores sugerem que a zona de transição do manto sozinha poderia conter até 3 vezes a quantidade de água atualmente encontrada em todos os oceanos da Terra. É uma possibilidade impressionante que haja mais água dentro do planeta do que em sua superfície. Este oceano oculto não é apenas uma estranha nota de rodapé geológica. Ele desempenha um papel crítico na tectônica de placas, no vulcanismo e até mesmo no ciclo do carbono. A água reduz o ponto de fusão das rochas, o que ajuda a impulsionar a formação de magma. Quando as placas tectônicas mergulham no manto em zonas de subducção, elas carregam minerais ricos em água com elas. À medida que esses minerais descem e se aquecem, eles liberam sua água, o que faz com que as rochas circundantes derretam e formem magma. É por isso que os vulcões frequentemente se formam acima das zonas de subducção. A água atua como um catalisador abaixo da superfície, silenciosamente alimentando o fogo da geologia. Mas a água não apenas desce. Ela também volta à superfície. Ao longo de milhões de anos, a água que antes estava presa no manto retorna à superfície por meio de erupções vulcânicas e fontes hidrotermais. Dessa forma, a água da Terra está em constante ciclo, não apenas através de rios, nuvens e oceanos, mas também nas profundezas da crosta e do manto do planeta. É um sistema vasto e lento que ajuda a regular a temperatura do planeta e mantém a superfície habitável. Agora, onde há água, geralmente há vida.
E a terra profunda não é exceção. Rochas hidratadas criam pequenos ambientes estáveis onde micróbios extremófilos podem prosperar. Essas bolsas ocultas de água servem como habitats para a biosfera profunda. Elas oferecem umidade, nutrientes químicos e, em alguns casos, proteção contra radiação e outras ameaças à superfície. De fato, a água na crosta profunda pode ser um dos recursos mais importantes para a vida microbiana subterrânea. Em lugares como o Escudo Canadense, minas sul-africanas e leitos rochosos finlandeses, pesquisadores descobriram águas subterrâneas antigas que estavam isoladas há milhões ou até bilhões de anos. Algumas dessas bolsas de água são tão antigas que são anteriores aos dinossauros, e ainda assim, sustentam vida microbiana. Essas águas antigas são ricas em hidrogênio e outras fontes de energia química, geradas pela interação da água com a rocha circundante. É um laboratório de química natural, e os micróbios que vivem lá, muitas vezes de crescimento lento, vida longa e metabolicamente conservadores, adaptaram-se para sobreviver nessas condições atemporais. Alguns desses organismos são tão singularmente adaptados aos seus ambientes que os cientistas acreditam que eles podem representar novos ramos da vida. Ao estudá-los, não estamos apenas aprendendo sobre a Terra. Estamos vislumbrando como a vida pode se parecer em outras partes do universo, em lugares onde a luz solar nunca brilha. Esse é um dos aspectos mais atraentes do oceano oculto da Terra. Ele não nos diz apenas sobre geologia. Ele oferece um modelo para a astrobiologia. Se a Terra pode esconder um oceano em seu manto, por que não outros planetas? Luas como Europa e Encélado já são suspeitas de terem oceanos subterrâneos. Mas mesmo planetas rochosos como Marte podem conter minerais hidratados no subsolo. Se a vida pode prosperar dentro das rochas da Terra, ela pode muito bem fazer o mesmo em outros lugares. De volta a casa, estamos apenas começando a entender o quanto do nosso mundo é moldado por essa água interna. Cada erupção vulcânica, cada deslocamento tectônico, cada cadeia de montanhas deve parte de sua existência à influência sutil da água que se move sob a superfície. É fácil esquecer, quando se pisa em solo firme, o quão fluido nosso planeta realmente é. Então, enquanto você se deita e adormece, pense na água que você conhece. A chuva batendo no seu telhado, os rios serpenteando pela terra, as ondas quebrando na praia. E então pense na água que você não vê presa dentro de estruturas de cristal, flutuando lentamente através de rochas antigas, moldando silenciosamente a terra por dentro. Porque sob as montanhas e os oceanos, sob as cidades e florestas, há outro oceano. Um oceano secreto. E em suas profundezas silenciosas, a vida se agita. O tempo é uma coisa engraçada nas profundezas da Terra. Na superfície marcamos sua passagem com nasceres e pores do sol, estações, aniversários e xícaras de chá esquecidas, mas lá embaixo, muito abaixo, o tempo é algo completamente diferente, é lento, pesado e paciente. Lá embaixo até os micróbios medem suas vidas não em horas ou dias, mas em séculos. Então, quando perguntamos quanto tempo a vida existe abaixo da crosta terrestre, estamos entrando em um tipo diferente de linha do tempo, uma medida não por relógios mas por pedras. Para entender o quão antiga é a vida nas profundezas da Terra, temos que olhar para o registro fóssil, e não o tipo com ossos de dinossauro e folhas petrificadas. Os fósseis dos quais estamos falando são microscópicos, às vezes apenas padrões de carbono, enxofre ou ferro deixados por organismos que viveram bilhões de anos atrás. Alguns são pouco mais que sussurros químicos de vida, pequenos traços gravados em rochas antigas, e ainda assim contam uma história tão grandiosa quanto qualquer saga de reis e impérios. Uma das descobertas mais surpreendentes neste campo veio da Austrália Ocidental, em um pedaço de rocha com mais de 3,5 bilhões de anos. Cientistas encontraram o que parecem ser restos fossilizados de vida microbiana,
presos em antigos sistemas de fontes hidrotermais. Não eram organismos tomando sol na superfície. Viviam nas profundezas, usando energia química do interior da Terra para sobreviver. Isso levanta uma questão profunda. A vida poderia ter se originado no subsolo? É uma possibilidade que os cientistas estão cada vez mais considerando. A Terra primitiva era um lugar caótico, bombardeado por meteoros, crivado de atividade vulcânica e sem uma camada protetora de ozônio. A superfície, especialmente nos primeiros bilhões de anos do planeta, não era exatamente o que se chamaria de hospitaleira. Mas no subsolo, a história era diferente. Abaixo da superfície, a temperatura era mais estável, os níveis de radiação eram mais baixos e os gradientes químicos, essencialmente fontes de energia, eram abundantes. É perfeitamente possível que a vida não tenha surgido em mares rasos como se pensava, mas sim começado dentro da crosta, na segurança de fraturas rochosas e poros minerais, evoluindo lentamente e se expandindo para cima à medida que a superfície se tornava mais tolerante. Mesmo hoje, a vida profunda persiste em locais intocados por eventos superficiais. Impacto massivo de asteroide, sem problemas. Era glacial, ainda quente aqui embaixo. Uma erupção solar que derrube satélites. Os micróbios a 4 quilômetros abaixo da superfície nem vão perceber. Esse tipo de isolamento biológico significa que algumas linhagens microbianas podem ter evoluído independentemente por centenas de milhões ou até bilhões de anos, separadas dos ecossistemas da superfície. O que é ainda mais surpreendente é a idade que alguns desses sistemas vivos parecem ter. Em minas na África do Sul e no Canadá, cientistas encontraram fluidos aquáticos antigos presos em fraturas rochosas isoladas da superfície por centenas de milhões de anos. Nessas águas, eles encontraram comunidades microbianas que parecem ter vivido continuamente isoladas, alimentando-se de hidrogênio e sulfato, gerando energia no escuro como minúsculos motores bioquímicos. Em alguns casos, esses micróbios não veem o sol desde antes dos primeiros peixes se contorcerem pelos mares. Alguns podem ter existido desde os dias dos primeiros organismos multicelulares, quando a vida na superfície ainda estava descobrindo como desenvolver membros. E não são apenas os micróbios que são antigos. As próprias rochas servem como cápsulas do tempo. Ao estudar as proporções de isótopos e as inclusões minerais, os cientistas podem rastrear as assinaturas químicas da vida que remontam a bilhões de anos. Mesmo quando os organismos já desapareceram há muito tempo, os padrões que deixaram na rocha, como texturas de biofilme, desequilíbrios elementares ou gases aprisionados, podem revelar que a vida um dia se contorceu ou se metabolizou ali. É aqui que a geologia e a biologia se entrelaçam em uma espécie de poesia científica. A pedra conta a história, e nós só precisamos aprender a lê-la. O que talvez seja mais belo na biosfera profunda é sua constância. Ela não é chamativa. Não muda rapidamente. Enquanto os ecossistemas da superfície sobem e descem com mudanças climáticas, eventos de extinção e surtos evolutivos, a biosfera profunda simplesmente persiste. Ela perdura em câmera lenta com uma espécie de paciência microbiana que desafia nosso senso habitual de urgência. Essa lentidão pode ser um de seus maiores pontos fortes. Viver em um ritmo tão lento significa que os micróbios profundos são incrivelmente eficientes. Eles não desperdiçam nada, toleram muito e sobrevivem com incrivelmente pouco. Um estudo descobriu que algumas bactérias profundas podem ter orçamentos energéticos pouco acima do mínimo teórico necessário para a vida. Elas operam no limite do que a biologia permite e, ainda assim, prosperam. Isso também significa que a evolução lá embaixo poderia seguir um ritmo completamente diferente. Com uma reprodução tão lenta, as taxas de mutação seriam baixas e a seleção natural agiria em uma escala de tempo muito mais longa. Isso pode levar a uma forma de conservadorismo molecular,
em que alguns genes ou proteínas mudaram muito pouco ao longo de eras. É como o tempo biológico profundo, uma memória viva da Terra primitiva, codificada em células que nunca deixaram o subsolo. À medida que os pesquisadores descobrem mais sobre esses ecossistemas antigos, abrem-se novas possibilidades não apenas para a compreensão da história da Terra, mas também para a busca além dela. Se a vida começou no subsolo da Terra, o mesmo poderia ser verdade em outros lugares. Planetas como Marte podem ter perdido sua água superficial há muito tempo, mas ainda podem abrigar reservas líquidas nas profundezas. Se isso acontecer, e se gradientes químicos estiverem presentes, não é irracional pensar que a vida possa estar escondida lá, metabolizando-se silenciosamente em sua própria versão do tempo profundo. Então, da próxima vez que alguém perguntar quando a vida começou ou há quanto tempo ela próspera na Terra, você pode gentilmente sugerir que a resposta não está nos fósseis de dinossauros ou nos ossos dos primeiros humanos, mas nos micróbios silenciosos e teimosos enterrados na crosta. A vida está lá embaixo há muito, muito tempo. Ela viu continentes se deslocarem, montanhas subirem e descerem, espécies surgirem e desaparecerem. E ela ainda está lá, na escuridão, esperando pacientemente pelos próximos milhões de anos. Porque nas profundezas da Terra, o tempo não é algo contra o qual se deve correr. É algo em que se deve se acomodar, como o leito rochoso, ou como o sono. O que jaz sob nossos pés não nos conta apenas sobre a Terra. Também sussurra segredos sobre outros mundos. Se a vida pode prosperar nas profundezas escuras, de alta pressão e alta temperatura da crosta terrestre, onde nenhuma luz penetra e a energia é escassa, então por que não em outros planetas ou luas? Não é apenas uma questão poética. É uma questão que mudou o curso da astrobiologia moderna. Por muito tempo, cientistas em busca de vida extraterrestre se concentraram em encontrar condições semelhantes às da Terra. Temperaturas quentes, água líquida na superfície e talvez uma atmosfera aconchegante com algum oxigênio respirável. A ideia clássica da zona cachinhos dourados, onde as condições são perfeitas, fazia sentido quando imaginávamos os alienígenas como versões um pouco mais verdes de nós mesmos, descansando em mundos como a Terra. Mas então começamos a olhar para dentro. Não necessariamente para nossas almas, mas para nossa crosta. O que encontramos lá, vida em escuridão total, vida sem oxigênio ou luz solar, vida comendo pedras e absorvendo radiação, nos forçou a reconsiderar nossas suposições. De repente, a questão não era se a vida poderia existir em lugares estranhos, mas sim, por que não existiria? Vamos começar com Marte, nosso vizinho enferrujado. Sua superfície hoje é árida, fria e seca, com uma atmosfera rarefeita que oferece tanta proteção quanto uma toalha de papel molhada. Mas bilhões de anos atrás, Marte tinha rios, lagos e talvez até oceanos. Evidências de água do passado estão escritas em sua paisagem na forma de leitos de rios secos e camadas sedimentares. Essa água já desapareceu em grande parte da superfície, mas será que parte dela ainda existe no subsolo? Há indícios. Dados de radar de sondas orbitais sugeriram que pode haver lagos salgados no subsolo sob o polo sul marciano. A água salgada pode permanecer líquida em temperaturas mais baixas, e se estiver em profundidade suficiente, o calor geotérmico do interior de Marte pode impedi-la de congelar. Isso mesmo. Marte pode ter seus próprios aquíferos secretos, escondidos do ambiente brutal da superfície. E onde há água líquida, há potencial para a vida. Se os micróbios na Terra podem sobreviver quilômetros abaixo da superfície, alimentando-se de hidrogênio e minerais, não há razão para que Marte não possa hospedar formas de vida semelhantes. A crosta marciana é conhecida por conter minerais ricos em ferro, compostos de enxofre e talvez até bolsões de metano. Este último, metano, é especialmente interessante porque,
na Terra, é frequentemente associado à atividade microbiana. Existem maneiras geológicas de produzir metano, é claro, mas o fato de termos detectado picos sazonais de metano marciano tem deixado alguns cientistas intrigados e se perguntando se algo pode estar arrotando abaixo da superfície. Há também Europa, uma das luas geladas de Júpiter. As temperaturas da superfície giram em torno de 160 graus negativos, e a superfície é coberta por gelo espesso. Não é exatamente convidativo, mas sob essa camada congelada existe um oceano de água líquida, provavelmente mantido aquecido pela flexão das marés. Essencialmente, Europa é comprimida e esticada pela gravidade de Júpiter, que aquece seu interior por meio do atrito. Esse oceano pode estar em contato com um manto rochoso, muito parecido com o fundo do oceano da Terra. E se isso for verdade, Europa pode ter algo semelhante a fontes hidrotermais, pontos quentes onde água aquecida, rica em minerais, sobe do fundo do mar. Na Terra, essas fontes estão repletas de vida. Vermes tubulares, moluscos, bactérias e muito mais, todos prosperando na escuridão total, alimentados pela quimiossíntese. Se Europa tem eventos semelhantes, não é difícil imaginar vida microbiana agarrada a eles, escondida sob quilômetros de gelo, cuidando de seus negócios sem a mínima ideia de que o Sol existe. O mesmo vale para Encélado, uma pequena lua de Saturno. Encélado é como uma bola de neve congelada com um coração quente. Sua superfície gelada foi vista expelindo plumas de vapor d'água, poeira e compostos orgânicos para o espaço através de rachaduras perto de seu polo sul. Acredita-se que essas plumas se originem de um oceano subterrâneo e contenham hidrogênio, potencialmente o resultado de interações entre água e rocha. Em outras palavras, os ingredientes básicos para a quimiossíntese podem estar presentes. A NASA e a Agência Espacial Europeia estão agora planejando missões especificamente projetadas para procurar sinais de vida nesses oceanos distantes. O Europa Clipper, por exemplo, deve ser lançado nos próximos anos e estudará a camada de gelo, o oceano e a habitabilidade de Europa em detalhes extraordinários. Se a biosfera profunda da Terra nos ensinou alguma coisa, é que a vida não precisa de um paraíso ensolarado para florescer. Só precisa de química, tempo e um pouco de proteção contra a maldade cósmica. E isso nos leva a uma mudança filosófica na forma como definimos a zona habitável. Tradicionalmente, essa era uma faixa estreita ao redor de uma estrela onde um planeta poderia suportar água líquida em sua superfície. Mas, com a percepção de que a vida poderia prosperar no subsolo, tivemos que expandir nosso pensamento. Luas e planetas antes descartados como muito frios ou estéreis estão de repente de volta ao jogo, não como gêmeos da Terra, mas como análogos internos da Terra. Até Vênus, há muito tempo considerado um inferno, está sob novo escrutínio. Embora sua superfície seja quente o suficiente para derreter chumbo, alguns cientistas se perguntam se a vida microbiana poderia persistir em bolsões subterrâneos mais temperados ou mesmo no alto da atmosfera, onde as condições são um pouco menos severas. As chances podem ser pequenas, mas a lição é clara. Nunca subestime a capacidade da vida de aparecer onde menos se espera. Vivemos agora em uma era em que a busca por vida alienígena tem tanto a ver com geologia quanto com astronomia. Instrumentos que antes observavam as estrelas agora observam sob crostas e calotas polares. Sondas espaciais estão se tornando geólogos interplanetários, buscando não grandes civilizações, mas humildes micróbios vivendo vidas lentas e silenciosas no escuro. E se encontrarmos vida lá fora, se em algum lugar sob camadas de rocha ou gelo houver um micróbio cuidando da própria vida em outro mundo, ele quase certamente se parecerá com o que já encontramos nas profundezas do nosso próprio planeta. Não chamativo, não rápido, mas resiliente, tenaz e silenciosamente notável. Então,
Da próxima vez que você olhar para as estrelas e se perguntar se estamos sozinhos, lembre-se de que a resposta pode estar enterrada, não no espaço, mas em pedra. O projeto para a vida em outro lugar pode estar bem aqui, bem abaixo de nossos pés, prosperando silenciosamente onde ninguém pensou em procurar. A história de como descobrimos a vida nas profundezas da Terra não é um conto de grandes explorações ou missões construídas para esse fim. É muito mais confusa do que isso, no melhor sentido possível. Como muitas das revelações mais surpreendentes da ciência, começou com um pouco de curiosidade, muitas perfurações e vários acidentes. Durante décadas, os humanos têm escavado a Terra, não em busca de vida, mas de coisas como ouro, petróleo e respostas para questões geológicas. Acontece que as ferramentas e os túneis que usamos para extrair tesouros do solo também abriram janelas para o mundo oculto abaixo. De fato, muito do que sabemos sobre a biosfera profunda vem de minas, poços de petróleo e sondagens científicas, os laboratórios não intencionais do subterrâneo. Comecemos pela mineração, onde as pessoas sempre percorreram distâncias e profundidades extraordinárias para extrair as riquezas da terra. Nas minas de ouro da África do Sul, por exemplo, os trabalhadores descem vários quilômetros no subsolo em busca de metais preciosos. É quente, apertado e perigoso para acrobacias. Mas também é uma oportunidade incrível para a ciência. Nesses ambientes extremos, geólogos e microbiologistas começaram a notar algo peculiar. Água, às vezes com milhões de anos, presa em fraturas na rocha. E essa água não era estéril. Em vez disso, estava repleta de micróbios, organismos minúsculos que nunca tinham visto a superfície, isolados por eras geológicas, de alguma forma vivos e prosperando no escuro. Foi assim que Desulfurudis aldacviata foi descoberto, um ecossistema de uma única espécie encontrado a quase 3 quilômetros de profundidade na mina de ouro de Ponen. Ele não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando, alimentando-se de hidrogênio e sulfato em um mundo de rocha e radiação. Mas as minas não são os únicos portais para a biosfera subterrânea. A indústria de petróleo e gás, que perfura a terra em busca de combustíveis fósseis, também tropeçou na vida subterrânea. Ao procurar por reservatórios de petróleo, as operações de perfuração frequentemente trazem amostras de núcleo e fluidos do subsolo profundo. O que eles não esperavam, inicialmente, era que alguns desses fluidos contivessem organismos vivos. Por exemplo, bactérias foram encontradas vivendo em poços de petróleo a mais de 2 quilômetros de profundidade. Esses micróbios são frequentemente anaeróbicos, não precisam de oxigênio, e halofílicos, adoram sal, e se adaptaram a altas temperaturas, altas pressões e, ocasionalmente, aos hidrocarbonetos tóxicos que perfuramos. Eles não sobrevivem apenas no petróleo bruto, eles fazem parte do ecossistema que o molda há milhões de anos. Em alguns casos, eles até influenciam a qualidade do petróleo, decompondo hidrocarbonetos ou produzindo metano como subproduto. Depois, há as expedições científicas que fizeram da perfuração profunda sua missão, não por dinheiro ou recursos, mas por conhecimento. Uma das mais famosas é o Kola Super Deep Boreoli, na Rússia. Ele começou na década de 1970 como um projeto científico da época da Guerra Fria, perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre. Depois de quase 2 décadas, a equipe atingiu uma profundidade de mais de 12 quilômetros, o furo mais profundo já perfurado em rocha sólida. Eles não encontraram o fogo do inferno, como algumas piadas sugeriam, mas encontraram água líquida, presa em rochas a profundidades que ninguém esperava que existisse. Também encontraram altas temperaturas, estruturas minerais incomuns e sinais de atividade biológica antiga. As condições extremas acabaram forçando a interrupção do projeto, mas ele continua sendo um marco científico, um símbolo da persistência humana e da curiosidade subterrânea.
Enquanto isso, outros países se juntaram ao grupo de perfuração profunda. A missão Shikyu-Akin do Japão e o programa de perfuração profunda continental da Alemanha têm se aprofundado na Terra para estudar geologia, terremotos e, sim, vida microbiana. Esses projetos usam técnicas de perfuração estéreis para coletar amostras não contaminadas, que são então analisadas em busca de DNA, isótopos e traços químicos de atividade biológica. Um dos grandes desafios no estudo da vida profunda é a contaminação. Quando se perfura em ambientes intocados que não vêem a superfície há milhões de anos, até mesmo um único micróbio da superfície pode corromper os dados. Por isso, os cientistas se esforçam ao máximo para garantir a integridade de suas amostras, esterilizando equipamentos com chama, injetando marcadores de corante para rastrear a contaminação e trabalhando em laboratórios ultralimpos. É como tentar estudar um sussurro em um furacão, mas com bastante cuidado e paciência, o sinal da vida profunda chega. Às vezes, as descobertas mais fascinantes nem são da perfuração em si, mas de rochas antigas expostas na superfície por elevação tectônica. Em lugares como Groenlândia, Canadá e Austrália Ocidental, algumas das rochas mais antigas da Terra podem ser encontradas acima do solo, revelando fósseis microbianos e bioassinaturas que datam de bilhões de anos. Essas pistas nos ajudam a reconstituir a história da vida sob a crosta, quando ela começou, como sobreviveu e como mudou o planeta. Tudo isso levou a uma constatação radical. A biosfera profunda não é apenas uma curiosidade, é uma parte fundamental do sistema terrestre. Algumas estimativas sugerem que ela pode representar até 20% da biomassa total da Terra. Ela é diversa, repleta de linhagens de micróbios diferentes de tudo o que se encontra na superfície, e é antiga, possivelmente uma das formas de vida mais antigas do planeta. Nossas descobertas acidentais por meio de mineração e perfuração transformaram nossa compreensão da vida. O que antes se pensava ser rocha estéril agora é conhecido por estar repleto de ecossistemas ocultos. A ideia de que a vida requer luz solar, oxigênio e conforto na superfície foi completamente derrubada. Na verdade, a Terra pode estar mais viva por dentro do que por cima. Então, da próxima vez que ouvir falar de uma mina ou de um projeto de perfuração profunda, pense além das máquinas e dos minerais. Pense nas camadas invisíveis da vida, nas cidades microbianas escondidas em fraturas, na água ancestral carregando sussurros da biologia através da pedra. Nas sombras de nossas escavações mais profundas, não estamos apenas descobrindo recursos, estamos descobrindo a nós mesmos e o que realmente significa estar vivo neste planeta. E tudo isso começou não com um eureka, mas com uma humilde broca e um pouco de curiosidade humana. Quando falamos sobre a vida sob a crosta terrestre, é fácil imaginá-la como uma curiosidade de nicho. Alguns micróbios aqui, um pouco de curiosidade geológica ali. Mas a verdade é muito mais profunda. A vida profunda não é apenas bizarra ou fascinante. É importante. Ela desempenha um papel crítico no funcionamento do nosso planeta, moldando sua química, ciclando elementos essenciais e até influenciando a atmosfera que respiramos. E as implicações vão muito além da Terra. Vamos começar com o básico: o ciclo do carbono. A maioria de nós está familiarizada com as versões da superfície. As plantas absorvem dióxido de carbono. Os animais o exalam. E o oceano absorve uma boa parte. Mas, abaixo da superfície, um ciclo de carbono mais silencioso e lento está em andamento. Micróbios que vivem nas profundezas participam desse ciclo consumindo e produzindo compostos à base de carbono, frequentemente na forma de metano ou dióxido de carbono. Em particular, os metanógenos, micróbios que produzem metano como subproduto de seu metabolismo, vivem em formações rochosas profundas e camadas de sedimentos.
Eles ajudam a converter o carbono de rochas e matéria orgânica antiga em metano, que pode migrar lentamente para cima e escapar para a atmosfera. Por outro lado, os metanotróficos, micróbios que consomem metano, podem capturar e metabolizar esse gás antes que ele saia, agindo como uma espécie de filtro biológico. Esse sutil equilíbrio entre produtores e consumidores de metano no subsolo profundo tem um impacto direto no clima global. O metano é um poderoso gás de efeito estufa, muito mais potente do que o dióxido de carbono em curtos períodos de tempo. Se uma quantidade maior dele escapar da biosfera subterrânea devido ao aquecimento ou à perfuração, isso poderá acelerar as mudanças climáticas. Por outro lado, compreender e potencialmente aproveitar as habilidades dos micróbios profundos para capturar ou converter metano pode oferecer ferramentas para a mitigação climática no futuro. Há também o ciclo do enxofre, outra área em que a vida profunda se destaca. Bactérias redutoras de sulfato são comuns em ambientes subterrâneos e desempenham um papel fundamental na transformação de compostos de enxofre. Esses micróbios usam o sulfato como um aceptor de elétrons em seu metabolismo, convertendo-o em sulfeto de hidrogênio. Isso pode parecer um processo menor, mas afeta a composição química das águas subterrâneas, a formação de certos tipos de depósitos de minério e o estado redox geral da própria crosta. É como a terraformação microbiana em microescala, moldando gradualmente a química de sistemas geológicos inteiros. A biosfera profunda também tem implicações para a reciclagem de nutrientes. Nitrogênio, fósforo e metais traço essenciais para a vida na superfície frequentemente se originam de processos geoquímicos mais profundos. Os micróbios na crosta profunda podem mobilizar esses nutrientes, tornando-os disponíveis para outros sistemas por meio de ciclos lentos e constantes. Na crosta oceânica, por exemplo, comunidades microbianas em basalto podem intemperizar rochas, liberando nutrientes na água do mar por longos períodos. Isso sustenta a produtividade da superfície e mantém a química do oceano. Assim, em certo sentido, a saúde dos ecossistemas de superfície pode depender, em parte, do trabalho silencioso de micróbios muito abaixo. Mas talvez ainda mais intrigante seja a ideia de que a vida profunda desafia nossa própria definição do que é um ecossistema. Temos a tendência de pensar em ecossistemas como coisas visíveis e tangíveis, florestas tropicais, recifes de corais, desertos. Mas e se um dos maiores ecossistemas do planeta for invisível e quase totalmente inacessível? A biosfera profunda, segundo algumas estimativas, pode rivalizar ou até mesmo superar a biomassa em massa da vida na superfície. Isso não é uma nota de rodapé em biologia. É uma mudança fundamental na forma como entendemos a vida na Terra. Isso também tem aplicações práticas. Micróbios profundos já estão influenciando a tecnologia e a indústria. Algumas espécies possuem enzimas que funcionam em altas temperaturas e pressões, tornando-as valiosas para a biotecnologia, da química industrial ao desenvolvimento farmacêutico. Outros produzem compostos com propriedades antibacterianas ou antifúngicas, e os pesquisadores os estudam ativamente para potenciais novos medicamentos. Quando a vida evoluir na panela de pressão da crosta terrestre, ela desenvolve algumas estratégias de sobrevivência bastante impressionantes, e algumas dessas estratégias podem nos ajudar a resolver problemas modernos. Além disso, esses micróbios podem ter um papel na limpeza ambiental. Certas espécies podem degradar hidrocarbonetos, reduzir metais tóxicos ou até mesmo neutralizar resíduos radioativos. Cientistas estão investigando como esses organismos podem ser usados em biorremediação, um termo sofisticado para usar a vida para limpar a sujeira ambiental. Imagine aproveitar uma bactéria que vive nas profundezas e pode estabilizar resíduos de urânio ou digerir vazamentos de óleo. Esses não são cenários de ficção científica. São áreas reais de pesquisa,
inspiradas pela resiliência da vida subterrânea da Terra. E então, é claro, ao lado filosófico de tudo isso. Descobrir que tanta vida existe além da nossa visão, movendo-se em seu próprio ritmo, completamente alheia à nossa presença e não afetada por eventos na superfície, é uma experiência humilhante. Ela nos lembra que a vida não se limita às margens aconchegantes que habitamos. Ela é persistente, adaptável e diversa além das expectativas. A biosfera profunda nos mostra que a história da vida na Terra é muito maior e mais antiga do que imaginávamos, e possivelmente muito mais universal. Porque se a vida pode existir aqui, dentro da Terra, sob pressão e calor, na ausência de luz solar, por que não em outros lugares? Os mesmos princípios se aplicam a outros mundos. Se encontrarmos vida em Marte, ou sob o gelo de Europa, ou na crosta de algum exoplaneta distante, ela pode se assemelhar aos micróbios que já encontramos aqui em casa. E essa seria uma das revelações científicas mais profundas da história da humanidade, que nunca estivemos realmente sozinhos, mesmo na escuridão. Portanto, embora nem sempre seja manchete, a biosfera profunda importa. Ela importa para o clima, para nossos ecossistemas, para a tecnologia, para a medicina e para a nossa compreensão da própria vida. É um mundo sob o mundo, uma força oculta que molda nosso planeta e desafia nossa imaginação. Da próxima vez que olhar para o chão sob seus pés, lembre-se, não é apenas rocha e terra. É uma camada viva, silenciosa e invisível, mas vasta e vital. E, à sua maneira paciente e subterrânea, pode muito bem ser o coração do planeta. E assim nos encontramos de volta ao ponto de partida, olhando para baixo não com a indiferença de quem caminha sobre pedras, mas com o assombro silencioso de alguém que agora sabe o que vive sob ela. Fizemos uma jornada lenta e reflexiva pelas camadas da crosta terrestre, ultrapassando os limites rochosos e entrando em um mundo onde a vida persiste sem luz solar, sem oxigênio e sem pressa. Um mundo onde micróbios se alimentam de minerais, sorvem gás hidrogênio e medem o tempo em milênios. Conhecemos viajantes ousados como de Sulferudis ou Dax Viator, descobrimos oceanos ocultos presos dentro de minerais e traçamos bioassinaturas antigas através de rochas com bilhões de anos. Seguimos até mesmo esse rastro de vida através do sistema solar, das profundezas da nossa crosta até as luas geladas de Júpiter e Saturno. Mas, como sempre, as descobertas mais profundas muitas vezes nos remetem a perguntas simples e infantis. Que tipo de vida sobrevive na escuridão total? Como algo pode sobreviver sob tanta pressão, com tanto calor? Poderia algo em algum lugar distante da Terra estar fazendo a mesma coisa, prosperando silenciosamente nas sombras de outro mundo? As respostas, como vimos, não são apenas possibilidades. São realidades, escondidas à vista de todos, a cada passo nosso. E agora, enquanto você se desvanece, talvez ainda não dormindo, mas com os pensamentos mais suaves, espero que esta jornada o tenha deixado não apenas relaxado, mas silenciosamente maravilhado. Que a ideia de uma vasta biosfera viva sob sua cama, sob sua cidade, sob os oceanos e continentes, lhe dê uma reconfortante sensação de conexão. Que mesmo na escuridão mais profunda, a vida perdure. Se você gostou deste mergulho tranquilo no estranho e belo submundo do nosso planeta, considere deixar um like, se inscrever no Cientista de Pijamas e compartilhar de onde você está assistindo e que horas são agora. Sempre adoro ver quantas mentes se unem, vindas de tantos cantos do mundo. E se a jornada desta noite o manteve um pouco mais desperto do que o normal, bem, pelo menos você aprendeu alguma coisa no processo. Durma bem, companheiro explorador. A Terra está viva, e agora você sabe a profundidade dessa verdade.